Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aguenta a Guinada, desta vez em solitário. E porquê? Porque vi que no Spotify os episódios onde estou sozinho a dar coisas mais técnicas têm mais audiência. Então, como o público também prefere por vezes coisas mais técnicas, hoje trago aqui detalhes técnicos sobre produtividade. Às vezes, como é óbvio, sabe bem trazer um convidado, é outra dinâmica, são histórias e todos nós aprendemos, mas por vezes também temos que aprofundar no desenvolvimento pessoal e é isso que estamos aqui a fazer. Então hoje vamos falar de produtividade, como eu tinha dito, e produtividade porquê? Porque eu próprio tive que me tornar produtivo para ter mais resultados. Mas agora, sabias que para seres produtivo não tens que trabalhar mais? Pois é. Há um erro, as pessoas pensam que para serem produtivas têm que trabalhar mais. E não, é engano. Por isso, fica descansado. Podes trabalhar menos e ter mais resultados. O meu nome é Nuno de Carvalho Mata, sou coach profissional e ajudo pessoas a terem melhores resultados. Este é o meu objetivo, é ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Como? Perguntas tu, através do coaching. Coaching baseado em neurociência, PNL e inteligência emocional. Porquê? Porque eu gosto de levar as coisas a sério e então estudo para depois então trazer para os meus clientes e para as pessoas que me seguem. Bem, então voltando ao assunto da produtividade. Produtividade é produzir mais com menos esforço. Porque as pessoas por vezes pensam que têm que trabalhar muito. Ai, agora vou fazer uma lista de tarefas, algumas 20 tarefas e depois é só fazer checklist. E não, isso é errado. Há muitos vídeos no YouTube superficiais que dão uma ideia errada do que é produtividade. E eu também, em tempos, estive errado. Só que depois de estudar e começar então a pôr em prática as ferramentas de coaching, desenvolvimento pessoal e estudar com os melhores de produtividade, eu cheguei à conclusão que produtividade é muito mais do que isso. E então eu próprio é um dos temas que eu me estou a especializar. E então eu separei aqui um conjunto de coisas que vou abordar contigo, porque as pessoas por vezes têm a ideia que é, imagina assim, imagina um lenhador forte, que é o que todos nós por vezes queremos ser. E o que é que faz o lenhador inteligente e experiente? Ele não vai escolher o machado maior. Ele escolhe um machado que se adequa à sua estatura. Ou seja, porque por vezes temos também que compreender bem os problemas e compreender as nossas limitações. E depois o que é que ele faz? Ele afia o machado. Ali. Agora lembrei-me do Amola Tesouras. Não sei se vocês moravam em algum sítio onde ia ao Amola Tesouras, mas eu morava em Sarilhos Pequenos e ia lá ao Amola Tesouras. Então, imaginem que ele vai ao Amola Tesouras, né, neste caso, e afia o machado. O que é que significa? Ele está a preparar-se. É quase como um planeamento. E produtividade é isso. Produtividade é planear. Porque não planear é planear para falhar. E então ele, com o machado afiado, ele vai escolher as árvores. Mas não tem que escolher as maiores. Porque por vezes não temos que querer resolver tudo de uma vez. Imagina, escolher a árvore maior é quase como escolher resolver tudo de uma vez. Não. Por vezes o salame não se come numa dentada, come-se às fatias. Então o que é que ele faz? Escolhe ali as árvores melhores. Ele escolhe as árvores menores. Então o que é que ele faz? Ele escolhe as árvores menores e vai, cortando ali as árvores. O que é que acontece? Acontece que o outro lenhador, que era o grande, que escolheu o machado enorme, vai começar a ficar frustrado e vê que não consegue cortar as árvores como queria. Porquê? Vai ficar mais facilmente cansado. Porque ele não afiou o machado. Por outro lado, o lenhador experiente e inteligente, ele afiou o machado. Então, foi o que eu fiz, por exemplo, para gravar este episódio. O que é que eu fiz? Fiz o meu trabalho de casa antes, tenho aqui os meus apontamentozinhos. Porquê? Tenho que me preparar, senão eu chegava aqui a falar sobre produtividade só com base nas coisas que me lembrava. E o que é que eu ia fazer? Ia fazer cagada. Que é isso que muitas vezes nós fazemos. Por isso, atenção, não faças cagada. Agora, o que é que acontece? Acontece que o lenhador inteligente acaba por ter mais resultados, porque é tão simples quanto isto, é máximo de resultados com menos esforço. É isso que ele fez. Então, eu agora separei aqui, não é? Umas técnicas
para partilhar convosco. 6 técnicas para aumentarem a produtividade. Porque isto não é simples dicas, porque vemos por vezes na internet, 4 dicas para isto. Claro que eu também dou dicas, mas isto aqui, neste caso, este podcast, não é um mergulho, é natação, é piscina olímpica mesmo. Vamos dar aqui as coisas mesmo com maior profundidade, porque não basta eu dizer, aqui uma dica, e depois, então, mas ok, a dica é bom, claro, em vídeos rápidos, só que tu, para aprenderes, por vezes tens que aprofundar as coisas. E é isso que vamos aqui fazer. Então eu separei aqui 6 técnicas para tu teres mais produtividade. Em primeiro, tu tens que definir o que é ao nível da identidade, que é o que é importante para ti. Porque tu tens que ter um propósito, tens que ter prioridades. Porque se tu não souberes o que é importante para ti, tu por vezes chegas ao escritório e, ou seja, eu neste momento estou a preparar um evento. E então é isso que é o mais importante para mim. Então o que é que eu estou a fazer? Estou a preparar o conteúdo com base no evento e esse conteúdo depois acaba por me servir para eu, por exemplo, gravar aqui um podcast. Por exemplo, ontem estudei um conteúdo sobre foco. Esse conteúdo sobre o foco deu para utilizar no Método Guinada, que é um curso que eu estou a dar, desenvolvimento pessoal, todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras até ao final do ano. Ou seja, eu sei o que é o mais importante. Por isso, isso vai-me ajudar a eu não me perder. E porquê? Eu, ao saber o que é o mais importante para mim, é mais fácil eu chegar ao escritório e saber o que é que eu tenho que fazer. Só que agora, falando aqui na identidade, a identidade é, tu sabes o que é importante para ti, certo? E depois tens de definir a tua identidade, tens de definir os teus valores. Os teus valores são, se os teus valores são resiliência, perseverança, por exemplo, porque por norma nós no coaching achamos os 8 valores principais das pessoas. Como é óbvio num podcast não dá para fazer isso. Isso tinha que ser a nível de um programa, de um processo de coaching que tinhas que fazer comigo. Mas vamos supor que os meus valores, né, vou-vos dizer algum dos meus valores, é perseverança, é dizer que vou fazer e fazer. E então se eu digo que vou fazer e depois não faço, não estou a ser congruente com a minha identidade. Por isso, define o que é importante para ti e define os teus valores. Ou seja, o que é mais importante para ti naquele momento, certo? Quais são os meus valores? E depois meteres em prática. Em segundo lugar, tens que ter metas. E o que é que são metas? Eu uma vez fiz um post sobre isso e já gravei um vídeo sobre isto, que está no meu canal do YouTube, que é, tu tens que ter metas, tu tens que ter objetivos e objetivinhos. O que é que são objetivões? Objetivões são, por exemplo, queres perder 10 quilos num ano. Ok. Só que 10 quilos no ano, isto ainda não está bem definido. Então, para tu teres objetivões, que é 10 quilos no ano, tu tens que ir aos objetivos. Então, os objetivos vai ser, por exemplo, tu perderes 1 quilo por mês, mais ou menos. Porque um ano tem 12 meses. E depois vais aos objetivinhos. O que é os objetivinhos? Os objetivinhos vai ser as tarefas, por exemplo, diárias que tu vais fazer para perderes esse quilo por mês, certo? Então imagina, tu tens, por exemplo, um objetivo que é 10 quilos no ano, depois passas, que é o objetivão, não é? Que é 10 quilos no ano, depois passas para os objetivos, que é 1 quilo por mês, depois passas para os objetivinhos. O que é os objetivinhos? É a tal checklist que tu vais fazer, que é as compras, é saber se tens de fazer as compras tal, é saberes que tens que, por exemplo, correr 30 minutos por dia, é saberes que tens que descansar mais cedo. E isto vai-te dar uma maior clareza do que tens que fazer, certo? É isto que é produtividade, porque uma das coisas que faz as pessoas falharem nas dietas é não planearem. Eu costumo dizer sempre isto, por exemplo, vou gravar um vídeo sobre disciplina e depois vou aprofundar mais este tema, porque disciplina e produtividade estão ligados. Que é o seguinte, para não falharmos, nós temos que decidir, por exemplo, só uma vez. E então, como é que decidimos só uma vez? Porque o nosso cérebro, ele é quase como uma bateria de telefone que ele vai ficando esgotado às decisões que tem que tomar. E então, por exemplo, eu para cumprir a minha dieta, eu vou ao supermercado e faço compras inteligentes. O que é compras inteligentes? Eu planeio antes e vou fazer compras que sejam de acordo ao meu objetivo. Então eu não compro coisas más, compro comidas saudáveis. Então o que é que eu faço? Quando vou ao frigorífico eu decido só uma vez. Porquê? Eu não tenho que estar a decidir. Como já decidi nas compras, eu quando vou ao frigorífico é fácil, só está lá comida saudável. Certo?
Estão a fazer entender? Então o que é que acontece? Acontece que eu só decidi uma vez, não tenho que ir ao frigorífico e estar a pensar, ai, como não como, como não como, como não como. Não, já decidi no supermercado, decidi antes, decidi quando planeei. Então, não planear é planear para falhar. Então o que é que acontece? É mais fácil eu cumprir a dieta, porque só disse uma vez não. Não tenho que estar a abrir o frigorífico todos os dias. Ai, está ali a batata frita a olhar para mim. Como, não como? Percebem? Então é isso. Depois, passando, planeamento, que era o que eu já estava a falar, porque não existe metas sem planeamento. Porque é através de um planeamento que ganhamos tempo. Nunca se esqueçam disto. Porque pesquisa mais planeamento igual a mais tempo. Então o que é que eu faço? Faço a minha pesquisazinha, por exemplo. Eu fiz a minha pesquisa agora sobre produtividade. Tenho aqui todos os meus apontamentos. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que eu acabe por ganhar tempo. Vai fazer com que eu acabe por ganhar tempo. Porque quando não planeamos e quando não... Quem é que por vezes já não chegou ao escritório sem saber o que tem que fazer e ficar a pensar, o que é que eu tenho que fazer? Epá, e agora? Se calhar está aqui o Pedro, quando não tem aquelas tarefazinhas para fazer, não tem nada apontado, se calhar às vezes vem aqui para o estúdio, por exemplo. É verdade ou mentira, Pedro? E fica a pensar, epá, o que é que eu tenho para fazer? E ficamos um bocado perdidos. Comece por onde? E então, quando nós planeamos, não é? Como eu disse, pesquisa mais planeamento igual a mais tempo. Nós fazemos uma pesquisazinha do que é que queremos fazer. Está aqui o Pedro, também faz trabalhos de, por exemplo, design. É... Eu depois meto os contactos do Pedro e tudo para procurarem o Pedro edita vídeos, temos aqui o estúdio, é a arrecadações, depois vamos ter aí outros projetos e falamos sobre isso. O que é que acontece? Pessoal, olha, esqueci-me de dizer, se estão a ver este vídeo já no YouTube, façam um gosto, subscrevam o canal, ia-me esquecendo, tenho que vos dizer isso, porque não procrastinem, se este podcast é sobre produtividade, para não procrastinarmos, por favor, façam gosto, não fiquem a procrastinar. Se estiverem a ver, por exemplo, no Spotify, deem 5 estrelas para o Spotify ver, pá, que isto é um conteúdo de valor, que não é só mais aquele podcast do que é podcast mesmo aprofundado, com temas brutais. Por isso, pá, ajudem-me. Se eu vos estou a ajudar de alguma forma, por favor, ajudem-me. E já agora, pá, temos o Patreon, pá, gravar em estúdio é caro, mas eu quero-vos trazer a melhor qualidade, pá, apoiem o podcast, podem apoiar com 1€, podem apoiar com 3€ e agora acho que há a modalidade de 7€, vão ter descontos, eu por exemplo vou ter um evento ao vivo e vão ter vários descontos, por isso, pá, conto com o vosso apoio. Bem, voltando aqui, o que acontece? O que é que eu faço? Faço a minha pesquisazinha do que é que eu vou fazer, bem, vou falar sobre este tema, vamos supor que eu vou falar sobre ansiedade ou sobre produtividade e depois faço um planeamento. Qual é o meu planeamento? Divido ali tipo blocos de tempo, por exemplo, quando é que eu vou fazer isto, quando é que eu vou fazer aquilo, e isto dá-me uma maior noção do que é que eu tenho que fazer. Porquê? Eu ao ter isto tudo, eu vou ganhar mais tempo, porque eu chego ao escritório e não fico a procrastinar. Sei, olha, das 9 às 10 vou ler. Sim senhora, das 10 a tal hora vou pesquisar sobre foco. Por exemplo, eu faço um mapa mental, depois posso partilhar convosco qual é que é o mapa mental que eu utilizo. Acho que é Mind Master, ok? Bem, não sei dizer o nome, mas eu depois vou ver melhor e depois ponho no YouTube lá um linkzinho para perceberem. E então o que é que eu faço? Aponto tudo primeiro nas notas e depois no mapa mental eu começo a estruturar as minhas ideias e depois no Keep Google meto tudo para dar aquele checklist e vejo o que é que tenho que fazer. E depois é só dar check. Tal, check, check, check. E então acaba por ser mais fácil, acabo por ganhar tempo e acabo por ser muito mais produtivo. Por isso lembrem-se, a pesquisa mais planeamento igual a mais tempo. E agora aqui, vamos falar já de um passo que eu estava a falar, mas que tem a ver, que é o próximo passo, é organização. Lembrem-se, foi identidade, certo? Era o primeiro, que tinha a ver com o que era mais importante e os nossos valores, metas, objetivos e objetivinhos, planeamento, porque pesquisa mais planeamento igual a mais tempo, e agora organização. E aqui na organização, quando eu já planeei, quando eu já pesquisei, quando eu planeei o que é que eu ia fazer, o que é a organização? É aqui que eu utilizo o Keep do Google. É uma ferramenta de checklist e de anotações que é brutal. Eu quando fiz aquilo comecei a ser muito mais produtivo porque eu meto
três coisas que eu tenho que fazer, que são as prioridades. Pá, não metam para um dia fazer 8 coisas. Pá, não dá. Vocês não vão conseguir e vão ficar frustrados. Por isso definam 3 coisas importantes. Já vamos falar sobre isso. E então na organização, o que é que eu faço? Faço a minha listazinha de tarefas que eu tenho que organizar e por blocos. Primeiro faço a minha listazinha de tarefas, vejo o que é o mais importante e depois separo por blocos de tempo. E porquê? Porque depois é só executar. Eu já não tenho que estar com desculpas. Por exemplo, eu hoje, se eu não tivesse este podcast já preparado, eu não vinha, pá, ia surgir uma desculpa, porque todos nós temos um macaquinho dentro do nosso cérebro que quer tudo o que é easy e funny. Porquê? O objetivo do nosso cérebro é poupar energia. Então nós vamos estar sempre a combater com a nossa procrastinação. Certo ou errado? E então estamos sempre, faço, não faço? Se calhar vou para o Netflix, se calhar não vou inventar aqui uma tarefa. E o nosso inconsciente, por vezes, fica a inventar tarefas para fazermos. E não vamos para aquelas tarefas que temos que fazer. Porque lá está, a disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando não temos vontade. Ouviste, seu mandrião? Ou sua mandriona? Bem, brincadeiras à parte, temos que saber que a execução, pá, é importantíssimo. Não basta planear, porque há pessoas que planeiam e ficam à espera da perfeição e do momento certo. O momento certo não existe. Eu, por exemplo, estou com tosse. Já tive que parar esta gravação 2 vezes. Mas se eu esperasse ficar bom, pois se calhar não era o momento. Pá, o momento exato não existe. Então o que é que eu faço? Pá, sem desculpas. Vou gravar e só Pedro, quando eu ficar a tossir muito, olha, cortas. Pronto, ok. Claro que às vezes para o flow um bocado, não estou mesmo em fluxo, que é uma das coisas mesmo do foco e da produtividade. Mas lá está, não... Pá, eu não escolho aquilo que me acontece. Eu posso é escolher como reagir àquilo que me aconteceu. E é isso que tu tens que meter na cabeça, porque a última palavra é sempre nossa. E agora a pergunta que te faço é: queres continuar a sentir que não tens tempo? Ou queres de uma vez por todas conseguir concretizar os teus objetivos? Pensa um pouco. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas. E eu aposto, se eu for aí ao teu Instagram, este dia vais ver que tens aí no mínimo 2 horas. Em média as pessoas passam entre 2 a 3 horas no Instagram. Eu fiz isto ontem no meu curso. Disse, quem é que consegue partilhar a tela do Instagram depois num grupo? Temos um grupo do WhatsApp, onde fazemos partilhas e as pessoas acabam por incentivar-se umas às outras. E eu fui o primeiro a dar um mote. E eu que trabalho com redes sociais, eu tinha naquele dia no Instagram 2 horas e 17 minutos. Guilty. Só que lá está, eu tenho que pôr posts, eu tenho que ver métricas, tenho que publicar vídeos, tenho que também ver o que é que os meus colegas estão a fazer. Se calhar para uma pessoa que trabalha com as redes sociais não é assim tão descabido. E tu até podes estar 2 horas se fizeres o resto. O problema é quando tu estás 2 horas e não fazes o resto. Aí é que a porca torce o rabo, meu amigo. E agora diz-me uma coisa, estás 2 horas e fazes o resto? Ou estás 2 horas e não fazes o resto? A pergunta é essa. Fica no ar. Por norma, o nosso tempo é gasto em 3 tipos de tarefas. As importantes, as urgentes e as circunstanciais. As importantes são aquelas que tu sabes que tens que fazer e que levam a algum lado, que é, por exemplo, a preparação que eu tive de fazer para este episódio. Claro que vai-me levar a algum lado, tu vais estar a ver, vai divulgar o meu trabalho. Depois as urgentes são aquelas que nos roubam tempo, que é ir à água, que é ir a um dentista, que é ir à farmácia, mas que temos que fazer e elas vão continuar a aparecer. Não vale a pena. Só que depois há as circunstanciais. E essas sim, nós podemos ter algum controle nelas. Que é o quê? Que é ver televisão, que é o TikTok. Ontem houve um aluno meu que partilhou 50 minutos no TikTok. Em média, as pessoas vão 20 minutos ao TikTok, acontece. Eu, por norma, às vezes dou por mim com 30 minutos perdidos, só que eu, graças a Deus, consigo procrastinar de uma forma inteligente. É isso que eu vou-te ensinar. Porquê? Como eu gosto de certos tipos de temas e sei que certos tipos de temas vão-me levar mais além, eu no TikTok sigo pessoas que vão-me, como é que eu ia dizer da melhor forma, que vão-me acrescentar. Ou seja de marketing, seja de desenvolvimento pessoal, seja de marcas, seja de conteúdo de coaching. Ou seja, então por norma não estou a perder tempo, porque estou a aprender. Claro que também perco tempo, claro que também por vezes levo uma dancinha. O nosso cérebro precisa disso, porque é a dopamina, ainda por cima. Agora,
o telefone, ao mesmo tempo, é o nosso superpoder, mas ao mesmo tempo é a nossa criptonita, que é do. Acho que é assim que se diz, daquilo do super-homem, que é do planeta de onde ele vem. Porquê? Todos nós temos um superpoder e, por vezes, esse superpoder também é o nosso calcanhar, ou seja, o nosso tendão daqueles. Eu, no meu caso, é a persistência, não é? Porquê? Há pessoas que podem dizer, o Nuno é teimoso, mas vamos lá ver o que é teimosia. Teimosia é tu bateres num vidro da mesma forma, repetidamente, e queres ultrapassar o vidro, certo? Estás a ser teimoso, está lá o vidro, não dá. Persistência é tu bates uma vez, vês que não é por ali, mas vais à volta. É diferente. Porque teimosia é burrice. É pessoas a teimarem com as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Persistência é tu, sim senhora, estás a ser persistente com algo, mas vais mudando da forma que fazes esse algo até obteres os melhores resultados. São duas coisas diferentes. Então é o seguinte, por isso é que eu, olha, perdi-me aqui um bocado, mas pronto, lá está. Faz parte. Recapitulando, lembra-te sempre, as importantes, sim senhora, check, é aquelas que vão trazer resultados. As urgentes vão continuar sempre a aparecer. Olha, eu, por exemplo, tomo comprimidos para os espasmos. Tenho que ir à farmácia. As circunstanciais, eu, por exemplo, não vejo televisão. Por norma, meto as notícias quando é para ver as notícias pronto, com a Karina, porque estamos ali a jantar. Faz parte também, tenho que saber o que é que se passa no mundo. Mas eu nem gosto muito, por vezes, de ver notícias, porque as notícias trazem muita negatividade. Mas eu também, como não ligo, podem dar o que quiserem dar, que eu vou seguir indestrutível. E depois no TikTok, vou-me controlando. E a melhor forma de controlar, porque eu sei que sou um procrastinador, é. Lá está, é tentar ver um conteúdo que me agregue valor. E agora, falando aqui das tarefas importantes, eu queria falar da lei de Pareto. E agora tu perguntas, o que é a lei de Pareto? A lei de Pareto tem a ver com o Vilfredo Pareto. Foi um economista italiano. Um economista italiano ali pelos anos de 1890 e tal. E então o que é que o Vilfredo Pareto identificou? Que até hoje isto é estudado, e já estudaram depois de Vilfredo, depois de Pareto, como ele é conhecido, e viram que, realmente isto faz todo o sentido. Eu vou partilhar contigo e tu vais identificar isto. O que é que ele identificou? Ele foi um sociólogo e economista italiano e ele identificou que 20%, por exemplo, dos nossos esforços trazem 80% dos nossos resultados. Mas ele começou a identificar isto antes e de outra forma. Ele reparou, por exemplo, que 20% das famílias italianas tinham 80%, por exemplo, da riqueza da Itália. O mesmo, por exemplo, acontece com o mundo. 20% das pessoas têm 80% do dinheiro do mundo, que é os mais ricos, são as percentagens menores. Ou, por exemplo, na tua casa, vais ver que tu, na tua casa, que é os 100%, passas, se calhar, 80% do tempo, se calhar no teu escritório, ou no teu quarto, ou na sala. Ou, por exemplo, num produto. Nós temos uma empresa e, se calhar, 20% das vendas é 80% da faturação. E ele começou a identificar, por exemplo, que 20%, por exemplo, das árvores davam 80% dos frutos. E se fores ver, na nossa vida, isto acontece. E isto porque é que eu estou-te a dizer isto? Porque tu vais identificar que, se fores ver as tarefas todas que tens para fazer e fizeres uma lista, vais chegar que 20% delas vão-te dar 80% dos teus resultados. Eu, no meu caso, é pesquisar e gravar vídeos. E ler. Há N de coisas que eu tenho que fazer. Claro que eu tenho que mandar e-mails. Claro que eu tenho que fazer não sei o quê. Claro, mas eu identifiquei aquelas que me trazem melhores resultados. Que é o quê? Pesquisar e gravar. Pesquisar e gravar. E é o pesquisar e gravar que me fez chegar até ti. É o pesquisar e gravar que me faz ter mais dinheiro no bolso, porque eu acabo por ter mais contratos. Por isso, identifica quais é que são as tarefas que tu, por vezes, estás a evitar que te trazem mais resultados, porque, por norma, são as tarefas mais difíceis que nos trazem mais resultados. Por isso, vou-te recomendar já um livro que é Comeces pelo mais difícil, porque, por norma, são as tarefas mais difíceis que nos trazem mais resultados. E há um livro do Brian Tracy que é o Começa pelo mais difícil, que eu recomendo, porque o nosso cérebro, como eu já tinha dito no princípio deste episódio, é quase como uma bateria. Porque é que nós, por vezes, no princípio do dia, dizemos: eu vou cumprir uma dieta, vou fazer isto, depois no fim do dia estamos a ir de encontro àquilo que dissemos de manhã. Porque o nosso cérebro tem uma energia que vai
se esgotando, que é mesmo a força de vontade é finita. E então o conselho do Brian é que, e é verdade, eu fiz isso comigo, eu começo por ler logo de manhã. Um dos indicadores das pessoas, por exemplo, porque é que a maior parte das pessoas desiste do ginásio? Porque a maior parte das pessoas vai ao ginásio no fim de um dia de trabalho. E então as pessoas aí já estão esgotadas, tiveram que aturar o namorado chato, a namorada, o marido, a mulher, ah, problemas no trabalho, o trânsito, ao fim do dia já estão esgotados. Então a melhor taxa de sucesso de pessoas que querem adquirir um novo hábito é de manhã. Por isso eu aconselho que comeces pelo mais difícil. E por isso eu queria te dar aqui 3Ds, os 3Ds aqui do sucesso. E os 3Ds do sucesso são decisão. Tens que decidir, ok, é isto que eu vou fazer, quando, tem que ter data. Se não houver data, é um mero pensamento. Mas lembra-te, pensamentos a longo prazo melhoram as decisões a curto prazo. É isto que é planear. E então tens que decidir, tens que ser disciplinado e tens que ter determinação. Porquê? Se não decidires, vais andar a vaguear. Disciplina porque tens de fazer o que tem que ser feito mesmo quando não tens vontade. E determinação porque vai haver dias que não vai te apetecer, vai haver dias que a disciplina não te vai ser favorável, vai estar em baixo, vai estar com gripe, vai estar com tosse como eu estou agora. E nesses momentos é preciso determinação e dizeres eu não paro. Eu tenho um propósito, o meu propósito é este, eu não paro, eu vou fazer. Porque o mais fácil é as coisas correrem-te mal, o mais fácil é não te apetecer, o mais fácil é estar o país numa cagada, os problemas a aparecerem e nesse momento tu tens de ser determinado. Porque como eu disse, nós não escolhemos aquilo que nos acontece, mas podemos sempre escolher, eu não diria sempre, mas tentar sempre escolher como reagir àquilo que nos aconteceu. Sempre. Estás a gostar? Faz um gosto. Pá, se estás no Spotify, dá os 5 estrelas. É pá, não procrastines. Partilha este episódio com alguém. É pá, acho que está aqui um episódio brutal. E agora o melhor vem para o fim. Então, para te ajudar a ser produtivo, eu tenho aqui 3 perguntazinhas que tu tens de fazer. A primeira pergunta é: qual é que é as tarefas que se trazem mais resultados? Não fiques sem ganhar nos mails. Aquele indivíduo chega, tem para fazer, depois vai para o mail. Ai, tinha este mail para mandar. E depois não faz. E depois olha cá, ei, pá, não tive tempo, não tive mais uma vez tempo. Por isso, identifica primeiro qual é que são as tarefas que dão mais resultados. Depois pensa, a segunda pergunta, o que é que tu sabes fazer? Porquê? Às vezes ficamos a fazer coisas que não sabemos fazer, a perder tempo. Isso temos que delegar. O Pedro, por exemplo, edita vídeos melhor do que eu delego para o Pedro. Certo? Faz sentido. Porque não é aquilo onde eu sou bom. Então assim não perco tempo e foco-me naquilo que eu sou bom. Quer falar, quer gravar, faço só a minha pesquisa, certo? E depois, o que é que, se tu fizeres bem feito, vai fazer a diferença? Certo? E no meu caso é isto. É isto que eu estou a fazer agora. Que é ajudar. Que é poder ajudar as pessoas. Que é poder inspirar. Que é partilhar o meu conhecimento. Porque a única coisa que, quando é dividida, se multiplica, é o conhecimento. E então, eu com estas 3 perguntas vejo aquilo que eu tenho que fazer. E aquilo que eu não tenho que fazer, eu delego. Porque é o seguinte, há pessoas que acham que têm que ser elas a fazer tudo. Que os outros não vão fazer da melhor forma. Não, e para seres produtivo, tu vais ter que comprar horas de outras pessoas. O Jeff Bezos só é o Jeff Bezos porque ele teve que comprar horas de outras pessoas. As nossas 24 horas são limitadas. E então, tudo o que os outros souberem fazer, delega. Tira esse peso de cima. Capiche? Então é o seguinte, para finalizar, tenho aqui para ti 3 dicas extras. Primeira dica, descansar. Não há produtividade sem descanso. Por isso é que eu agora, hoje, quinta-feira, vou-me deitar mais cedo. Quinta não, estou a gravar este episódio na quarta. Ontem foi dia de curso, não foi possível. Descansar, é impossível ser produtivo sem descanso. O corpo tem que descansar. Depois, parar com as multitarefas. Nós temos a tendência, vou gravar depois um episódio só de multitarefas, só sobre as multitarefas. As pessoas acham que fazer as coisas ao mesmo tempo estão a produzir mais. Não, mentira. Estão a tirar foco daquilo que realmente é importante. As pessoas que acabam por ter mais resultados são aquelas pessoas que estão dedicadas a uma tarefa. E por fim, olha para o teu tempo como fosse dinheiro. Imagina
que o tempo é quase como uma conta bancária, que todos os dias depositam mais na nossa conta e aquele que não gastas, eles retiram-te. Agora imagina, se eu depositasse 1000 euros todos os dias na tua conta, tu não o gastavas todo, então porquê é que o tempo tu não gastas todo da melhor forma? Certo? E isto é uma conta bancária quase infinita, porque todos os dias depositam-nos mais tempo, mais 24 horas. Agora a pergunta é, como é que tu estás a gastar o teu tempo? Este foi mais um Aguenta a Guinada. Obrigado por ficarem até aqui. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazerem gosto. Pá, comentem. Se não gostaram, pá, digam que não gostam. Se gostaram, digam que gostam. Façam like, façam qualquer coisa, não procrastinem. Pá, apoiem o podcast, ia-me ajudar bastante. E pronto, não tenho mais nada a dizer. O meu nome é Nuno de Carvalho Mata, sou coach profissional, ajudo as pessoas a conquistar os seus objetivos. Vou dizer uma coisa, estou-me a especializar em coaching desportivo, estou a tirar uma pós-graduação em coaching desportivo e vou-me lançar às esferas, porque um dos meus objetivos é trabalhar mesmo com atletas, já trabalhei, mas quero-me aprofundar cada vez mais, porque acho que, sem dúvida, tenho essa capacidade. E tenho essa capacidade por causa de coisas que eu fiz ao longo da minha vida, como ser jogador de rugby, ser jogador de futebol e ter sido forcado. Eu quero dar um mindset de aço a um desportista. Um mindset, porque por vezes os desportistas, quando algo corre mal, ficam muito focados no erro. E o focado não se foca no erro. O focado não vai abaixo. O focado foca-se na solução. É o que é que eu tenho que fazer para resolver isso. E eu quero dar, por exemplo, a um jogador de futebol uma mente focada, uma mente indestrutível. E como é óbvio, os resultados iam ser muito melhores, porque por vezes vejo os jogadores de futebol falham um lance e ficam em baixo. E não é isso que eu fiz em toda a minha vida. É sempre crescer para os problemas. E com base na minha experiência de vida e com as minhas ferramentas de coaching, eu acho que consigo fazer um trabalho extraordinário e para isso estou-me a profissionalizar mais na área e estou então a tirar cursos nesta área. E olha, aproveito para partilhar contigo. Há pessoas que gostam de guardar segredo, mas eu não. Eu estou-te já a avisar que vem aí bomba. Bora, este foi mais um Aguenta a Guinada. Até à próxima padrada e vamos aí. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.